Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Diego, você está no canal Firme Fundamento. Hoje nós vamos continuar as nossas aulas tratando sobre o tema da idolatria. E se você não assistiu às aulas anteriores, eu vou deixar no card acima do vídeo um link com todas as aulas, com a playlist, com as aulas que nós já fizemos, para que você também assista às outras aulas. E também, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. Lembrando que nós temos vídeo toda quarta e toda sexta às 7h30 da noite. Então, caminhando para a nossa aula sobre idolatria, hoje nós vamos tratar sobre o tema como a idolatria se inicia. Nós já definimos o que é um ídolo, o que é um idólatra, o que é a idolatria, e hoje nós vamos falar como que a idolatria, então, ela se inicia. O primeiro ponto que é importantíssimo de ser entendido é que a idolatria ela se inicia quando existe uma falta de conhecimento a respeito de Deus. É impossível que alguém que não conheça a Deus viva uma vida que ande no caminho de glorificá-lo. Ou seja, sempre que alguém não tem o conhecimento a respeito de Deus, automaticamente essa pessoa já vai estar caminhando para um caminho de idolatria. Quando nós lemos a Escritura, principalmente o texto de Romanos, capítulo 1, nós percebemos essa realidade. O texto nos diz que Deus criou todas as coisas, Deus fez os animais, toda a criação está sujeita ao homem, e o homem, por causa do pecado, acaba usando da criação como sendo o seu próprio Deus. O seu coração está obscurecido, o seu coração tem falta de entendimento, tem falta de conhecimento a respeito de Deus. Então, o primeiro passo para a idolatria é a falta de conhecimento de Deus, a falta de conhecimento de quem Deus é, dos seus atributos, da sua obra, daquilo que Deus faz, da forma como Deus age. Então, a idolatria, ela se inicia com a falta de conhecimento de Deus. Ainda, a idolatria, ela se inicia quando se tem uma falta de entendimento de quem é o homem. Quando nós olhamos para toda a criação, nós sabemos que Deus tem um propósito para todas as coisas e Deus tem um propósito também para o homem. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus e o homem foi feito para glorificar o nome do Senhor. Portanto, a idolatria ela vai se iniciar quando nós não temos o entendimento de quem nós somos, de quem o homem é, do porquê que nós fomos criados, de qual é o propósito da nossa existência. Então, quando alguém não tem esse entendimento de quem o homem é, a idolatria ela já se inicia. Porque uma vez que nós não conhecemos a Deus, e nós não conhecemos quem nós somos e por que nós fomos criados, logo nós vamos passar a adorar outras coisas, a adorar objetos, a adorar animais, a adorar objetos que são criados e são feitos pelo próprio homem. Em terceiro lugar, e esse talvez seja um dos principais pontos com respeito à idolatria e como ela se inicia. Ela se inicia quando existe uma inversão do propósito da criação. Nós temos essa citação que diz: o principal problema da idolatria é que ela obscurece a distinção entre Deus, o Criador, e a criação. Isso danifica a criação em que nós mesmos nos incluímos e diminui a glória do Criador. Em outras palavras, o homem passa a adorar a criação e não o Criador. O propósito principal de Deus e a hierarquia que é estabelecida é justamente essa. Primeiro nós temos Deus, o Criador, logo abaixo nós temos o homem e abaixo do homem existe a criação. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, capítulo 2, nós percebemos essa hierarquia. Deus, quando criou o homem, fez o homem à sua imagem e semelhança e deu então uma autoridade ao homem para que ele então trabalhasse com a criação, para que ele administrasse a criação. A hierarquia estabelecida foi essa: Deus, homem e criação. O que a idolatria faz é tirar Deus, colocar a criação como sendo o nosso próprio Deus e colocar o homem sendo sujeito à criação. Nós temos um exemplo assim
No caso do bezerro de ouro, em Êxodo capítulo 32, quando nós lemos esse capítulo, e eu sugiro que você o leia, você percebe que o povo de Israel havia formado um bezerro de ouro para que eles então adorassem. Então veja essa realidade. O homem inverteu o propósito da criação. Antes, os animais eram para ser utilizados, governados, dominados pelo homem. O homem inverteu, a idolatria inverte essa hierarquia, fazendo então da criação o nosso próprio Deus. Como que a idolatria ela se inicia? São basicamente esses 3 pontos. Uma falta de conhecimento de quem Deus é, da sua obra, dos seus planos, dos seus propósitos, uma falta de entendimento de quem o homem é, ou seja, sem entender que nós fomos criados para glorificar o nome de Deus, o homem caminha a todo momento para a idolatria. Então, por último lugar, a idolatria ela se inicia quando existe essa inversão do propósito de Deus para a criação. Deus criou todas as coisas para que por meio da criação o homem glorificasse o seu nome, mas o que ele faz e a idolatria trabalha no coração do homem é quando tira a pessoa de Deus, coloca a criação como sendo nosso próprio Deus. E aí o homem adora árvores, o homem adora o sol, o homem adora as estrelas, a lua, animais que são feitos de madeira, de pedra, de barro, adoram todo tipo de imagens de escultura. Portanto, dessa forma, a idolatria ela se inicia. E essa foi a aula de hoje. Se você gostou, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar. Também se inscreva em nosso canal. Comente se você tem alguma dúvida ou se você tem alguma sugestão para um outro tema que nós possamos trabalhar. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude a entender um pouco melhor a respeito desse tema, que é o tema da idolatria.